Boa tarde a todos. Vamos começar mais um Pode Ser, diretamente dos nossos estúdios novos, estúdios aqui em Leiria. Vamos bater um papo com a Shirley Souza, é uma personal trainer holística, uma pessoa sensacional, a nível de espiritualidade, de energia, é nota 10, é nossa guru e vai falar um pouquinho das atividades agora que ela tem para o ano de 2026. E você vai ter o arroba dela aqui embaixo na abertura, vai estar lá o arroba dela. Se identificou? Procura ela lá. Eu indico, sem sombra de dúvida, né, bebê? É. Então, roda a vinheta. Obrigado, Shirley, por ter vindo. Estamos aí. Boa tarde, acho que já ainda é boa tarde, não é pelo horário, mas muito obrigada por estar aqui. Eu sinto-me sempre muito feliz em vir ao Pode Ser e agora ter a felicidade de ter acontecido a inauguração tão recente e eu poder ter a felicidade de estar aqui sentada nessa cadeira, de frente para a Ana, de frente para o Edu, aqui com o Cláudio, com a Júlia e com a Mariana. Portanto, sou muito grata, só posso agradecer pela vossa confiança e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Como eu disse, Shirley já é amiga da casa, já nossa amiga pessoal aí e nossa guru. Então, uma pessoa sensacional, vai contar aí um pouquinho do que tem de novidade aí, está sempre se aperfeiçoando, tem clientes ou pacientes, eu não sei como pode chamar, em vários países aí que ela dá assistência. Então, você que está em outro país ou você que está em Portugal, se identificou com a entrevista, precisa desse encaminhamento, não hesite. Chame a Shirley, bate um papo com ela lá, ela vai te ajudar de todas as formas, né, Shirley? Para começar, só mesmo assim, em termos de enquadrar, para quem ainda não viu, é a terceira vez que eu estou vindo aqui hoje, vindo gravar o podcast. E então, só dizer que, para quem não me conhece, portanto, eu sou Shirley Souza e sou natural da Bahia, mas moro em Portugal há 14 anos. Vim para cá para estudar de intercâmbio e depois de acabar o curso de Educação Física e Personal Trainer, eu acabei por entrar na área das terapias holísticas, da psicanálise, porque eu queria entender a mente, eu queria entender mais sobre como é que a mente influenciava, como é que as emoções influenciavam. E as coisas que foram acontecendo com os meus clientes me fizeram com que eu entrasse por esse caminho e olhar para o ser hoje de uma forma que o corpo, a mente e o espírito, ele tem uma influência direta sobre o ser. E a partir daí, tenho trabalhado desde a pandemia no mundo online, deixei a parte da presencial, das academias, dos ginásios e sempre fui com personal trainer também aulas de grupo, dava aulas de grupo para idosos, de GAP, Pilates. Agora tem um programa de grupo para mulheres, que é o chamado Corpo com Consciência, porque é trazer consciência para o corpo. E esse programa online para mulheres. E também tem um acompanhamento individual online, e que aí tem clientes em vários lugares do mundo. E como é que funciona a minha sessão, a minha consulta? Porque às vezes as pessoas até perguntam assim: mas Shirley, como é que faz? Como é que a pessoa faz exercício físico online? Tem espaço? Não tem? Como é que funciona? E as minhas sessões, ela tem sempre... Eu, como trabalho com a interpretação dos sonhos, porque eu tirei o curso de sonhos, com xamãs e também dentro da área da espiritualidade, porque a minha maior conexão sempre foi os sonhos. Sim. Portanto, eu desde criança, eu sempre tive sonhos que eram chamados sonhos premonitórios ou sonhos proféticos. Eu sonhava com uma amiga que ia ficar grávida e essa amiga ficava grávida. Eu sonhava que fatos muito marcantes fossem acontecer, mesmo a morte do meu avô, a morte do meu primo, a morte da minha avó. E eu sonhava e aquilo acontecia. Só que eu era pequena e os meus pais não sabiam lidar com isso. Era já uma mediunidade aberta, já era uma sensibilidade aberta. E eu cheguei a pedir a Deus para deixar de sonhar, porque eu não queria saber dessas coisas, E os últimos foram muito fortes, eram muito fortes mesmo. Eu estava na cena, vendo a cena. Meu tio, ele tentaram assaltar a oficina dele e atiraram nele. E eu vi o tiroteio. Então, e quando eu acordei de madrugada, eu acordei ofegante. E depois de manhã, minha mãe me ligou dizendo que tinham assaltado a oficina e que meu tio tinha recebido um tiro e tinha falecido. Então,
Eu já tinha esses contatos com o sonho. Então, assim, eu tenho que estudar sonhos, porque eu tenho que perceber por que eu tinha sonhos assim quando era criança. E aí comecei a entrar na área da espiritualidade através dos sonhos. Os meus primeiros cursos de espiritualidade foi jornadas de sonhos, que era perceber através da espiritualidade, através da visão junguiana, como que era a interpretação de sonhos. Então, os meus clientes, eles trazem sonhos, porque o sonho, ele traz uma linguagem. Ele traz, eu digo que é uma novela. Cada cliente vai trazer uma mensagem, essa semana mesmo, só assim, título de exemplo, para quem está do outro lado perceber. Uma cliente minha, da Angola, ela trouxe-me um sonho. Ela sonhou que um cachorro lambia, ela ia ao parque, e um cão lambia a orelha esquerda e outro cão lambia a sua mão direita. Na interpretação do sonho, da linguagem simbólica, a mão representa o acolher, o trabalho, representa aquilo que eu venho dar para o mundo, é a extensão do coração. A orelha é a obediência. Quando a gente se porta mal, quando a gente fica mal, o que é que vai puxar? Dá um puxão de orelha. Por quê? Para ficar obediente. Então, a orelha. E o lado direito, na linguagem do corpo, na sabedoria egípcia, representa o feminino. E o lado esquerdo, o masculino. Então, estava falando o quê? Da relação do masculino e do feminino dela, porque ela está nos processos muito de cura da criança interior, ela sonhou com o pai dela, então ela está muito nessa questão, porque ela foi uma criança muito obediente, porque ela foi filha de militar e professor, então ela teve que ser muito obediente. E aí, hoje, no relacionamento, ela acaba por ser obediente. Sim. Então, a pessoa traz isso para mim, e isso eu vou trabalhar no corpo dela. Através da aula, através do exercício físico, a gente vai trabalhar essas pernas para aterrar, a gente vai trabalhar esse glúteo. Essa cliente, ela não tinha glúteo. A bunda dela era para dentro, porque ela não tinha poder pessoal nenhum. A vida dela toda era dar e servir aos outros, fazer bem e feliz os outros, mas porque ela tinha que ser obediente. Porque foi aquilo que ensinaram para ela na infância. Então, a minha linguagem dentro da sessão é uma linguagem de corpo, mente e espírito. Ok? E o que tem acontecido muito agora? Que isso é a novidade aqui que eu venho trazer para o podcast. Eu estou escrevendo um livro e eu só venho aqui agora para lançar o livro, ok? Vocês vão me cobrar isso, porque agora a minha próxima vida é para ver se eu acabo o livro. Lançar o livro e o logotipo. Queremos o seu logotipo. E o logotipo. Esse tá no forno, ó. Mas assim, é por responsabilidade total minha, de que ainda não respondi todo o questionário do brand da minha querida Jaque. E aí, o que eu vim notando ao longo? Portanto, eu sempre tive muita sensibilidade a ambientes, por isso eu já tive experiências de entrar em locais e desmaiar. Eu desmaiava em cemitérios, eu desmaiava em museus. Tudo que eram energias com muita gente, com muitas pessoas, eu desmaiava. E pensavam que era hipoglicemia e que eu não estava bem. Então, eu sempre tive essa vertente da sensibilidade muito forte. Mas, o que a gente dizia, né? Ninguém diz nada. Então, hoje, estudando a espiritualidade, eu vou me conhecendo. E eu estudo muito o corpo. E o que tem me acontecido? E aí, vocês todos que estão aqui vão ficar atentos agora, o pessoal que está em casa. Eu estou estudando, Duiana, os ataques e sintomas espirituais no corpo físico. Devido aos clientes que têm me aparecido. Então, eu sinto que o chamado é sobre isso. Então, o meu livro ele tem uns estudos de caso sobre. E aí, eu vou trazer, assim, já Aí a pessoa assim, mas como assim sintomas do corpo físico e espiritual? O cliente está comigo há 2 anos. Tratamos de um joelho, recuperamos um joelho, dores nas costas, constantemente, dores no pescoço, dores na lombar, que são as portas de entrada. É atrás da nuca, no meio das omoplatas e na zona da lombar. Sim. O cara troca o colchão, o cara troca a almofada, vai aos médicos fazer exames e testes para saber se tem doença autoimune por causa das dores no corpo, não tem nada. Vai ao nutricionista, muda a alimentação, não melhora nada. Mas eu já sabia o que era, ok? Eu já sabia o que era. Porque assim, a pessoa que tem em casa gatos, cães, que tem cancro, que adoecem, que morrem, ou seja, o gato, o carro, os filhos são as nossas extensões.
Logo, quando as suas plantas morrem, quando o seu carro está sempre a quebrar, quando os seus filhos adoecem, não é normal. Isto não é normal. Se acontece várias vezes, isso não é normal, ok? Portanto, é preciso estar atento a esses sinais. Não é normal as suas plantas da sua casa morrerem, todas. Não é normal os seus animais estarem sempre doentes. Não é normal você cair da escada frequentemente. Alguém te empurrou, né? E aí podem me chamar de maluca, mas o que acontece? Se houve todas essas causas físicas e nada resultou, é espiritual. Sim. E aí o que aconteceu? Este cliente foi de férias e encontrou com o irmão. E o irmão pertence à Umbanda e tem mediunidade de clarividência e viu os seres, a entidade, colada no irmão. Eu não vejo, eu não tenho mediunidade de clarividência, eu não vejo. O meu é sentir, eu sinto no corpo. Então, eu sentia que não havia algo e eu via no corpo dele, porque ele estava sempre com dores. Sim. E aonde? Dores na lombar, constantes. Dores, por mais que eu fizesse alongamento, 3 vezes por semana ele treinando comigo, fazendo alongamentos, ele não parava de ter dores. E qual é o segredo para vocês? Você está bem, você dormiu e acordou pior, esquece. Porque se para dormir é para regenerar, como é que você vai acordar pior? Se você está acordando pior, então é sinal que o ataque é de madrugada. O ataque está sendo de madrugada, que é quando o nosso corpo astral sai e aí nós recebemos os ataques das entidades espirituais. Então, eu já tinha dito a ele, vai tomar banho de sal grosso, procura um centro espírita para levar passe, faz algum trabalho, porque você está sendo atacado. E só aí, depois disso, finalmente, depois dessa situação que ficou claro, né, ele então foi procurar ajuda, terapia de radiestesia, procurou um trabalho mais profundo com alguém dentro da Umbanda. Mas isso para vocês perceberem que não é que tudo é espiritual, mas há causas no corpo que é espiritual. Então o importante é ir sempre, tô com uma dor, ok, vou ao médico, tem algum problema físico? Não. Mudo a minha alimentação, mudo a minha rotina, mudo e não passa. Alguma coisa está errada. Sim. Então, e quando a terapeuta de radiestesia avaliou ele estava com um desequilíbrio enorme. Ele tinha chips, ele tinha implantes. Para quem não sabe, chips e implantes são etéricos que são colocados no nosso corpo astral, na nossa aura, no nosso corpo etérico, ligado aos nossos chakras. E às vezes uma dor no joelho, às vezes uma dor nos ombros, pode ser um implante, pode ser um chip. Você está chipado, você tem um implante espiritual. Então, trabalho espiritual não tira com trabalho físico. Sim, é verdade. Não tira. Então, por isso é que eu trabalho com uma rede. Então, eu trabalho o corpo físico. Esse cliente, quando foi analisado pela terapeuta de radiestesia, pela Vera, deu que o corpo físico era a parte dele que estava melhor, com menos desequilíbrio. Porque todas as outras tinham grandes desequilíbrios. Essa pessoa tinha uma aura cinza. Uhum. Okay? Ele tinha uma frequência de 5.500 Hz, que é uma frequência de doente. Portanto, o corpo dele estava quase a colapsar. Então, olha a importância de nós vermos a causa espiritual. Provavelmente, se esse cliente não tivesse os conhecimentos, não tivesse comigo, porque ele veio me pedir ajuda, eu sei que você tem os conhecimentos, então me ajude. Ele veio me pedir, me ajude. E eu fiquei tão feliz, porque assim, eu sou vários tipos de personal trainer. Portanto, eu tenho clientes que são super céticos. Sim. E tá tudo bem, eu trabalho só o corpo físico, puxo um pouco da psicanálise, da linguagem do corpo, das emoções, mas não vou falar de ataques espirituais porque a pessoa não me dá abertura. Isso acontece, eu tenho clientes que são mais, não acreditam e eu respeito e tá tudo bem. Aqueles clientes que estão abertos, eu vou. E quando a pessoa me pede ajuda, então aí é que eu amo, que eu adoro. Então vamos lá, não tá pedindo ajuda, vamos embora. Então, o que eu tenho estudado no momento, esse ano de 2026, que vai ser o grande tema, é o tema que está no livro, que é as pessoas não estão preparadas, não têm conhecimento sobre isso. Ou seja, somos seres espirituais com uma experiência terrena. Sim. Então, somos espíritos encarnados com um corpo, um veículo. Mas não se fala de espírito, não se fala do cuidado do espírito, não faz sentido nenhum. Então, a evolução humana, a era de aquário, toda essa manifestação, os aquarianos, o pessoal, nem todo mundo está preparado para a minha abordagem.
Muita gente não está preparada para essa abordagem. Mas esses que não estão preparados, você dá um tempo para ele um dia te procurar. Maturar a ideia, né? Esse cliente, Porque um dia vai acontecer. esse cliente vai fazer 3 anos comigo. Eu desde o início já sabia que ele sofria ataque espiritual. Mas eu não tinha como chegar, que é uma pessoa da área de ciências exatas, de engenharias, que é tudo o que é mais racional. Sim. E aí eu ia percebendo que ele deixava eu fazer meditação na aula, eu falava um pouco sobre algumas coisas, mas então ele já percebeu que eu tinha o conhecimento. E depois de 3 anos, ele chegou e veio pedir ajuda. Que bom. Entendeu, Ana? Então, eu sou aquela pessoa que eu sou aquilo que o cliente quiser ser. Respeito o tempo dele. Exatamente, claro. Eu tenho vários conhecimentos para poder ajudar aquela pessoa, mas ela pode só querer de mim que eu ajude ela a fazer bem um agachamento. Mas aí eu vou dizer, olha, você está desequilibrando aí pro lado direito, provavelmente porque falta ativação do lado esquerdo. Falta trabalho de raciocínio, falta trabalho racional, porque o lado esquerdo é a parte que trabalha a parte racional do corpo, não é? Então, a parte cerebral, racional. Então, falta esse trabalho do masculino. Por isso, é preciso ter muita atenção àquilo que o corpo fala. Então, hoje, no meu livro, aquilo que eu estou escrevendo, aquilo que vai ser a grande mensagem de 2026 é como nós devemos cuidar do nosso corpo, para quê? Para elevar a nossa frequência vibracional. Exatamente. Porque, assim, se vocês pensarem, né, como é que começou a história de fazer exercício físico? Que eu espero que todo mundo que esteja nessa sala faça exercício físico. Espero que todo mundo que esteja do outro lado faça exercício físico. Eu faço. Faz. Continue sobre isso. Eu espero que todo mundo que esteja aqui nessa sala faça exercício físico. Então, Fazemos, né? Dormimos. Exatamente. E aí, assim, quem não faz, a partir de hoje vai lembrar da Shirley. Sim. Você faz exercício físico, você protege o seu corpo de ataques espirituais. Porque você eleva a sua frequência vibracional. Sim. Então, a maior prática de elevação da frequência vibracional é a prática de exercício físico, devido a todas as ligações químicas que você faz quando faz exercício físico. Então, a era de fazer exercício físico para ganhar força para ir para a guerra já foi. Sim. Porque como é que começou a prática de exercício físico? Mesmo na época de Esparta, na época da Grécia, tinha a questão de preparar o corpo para a guerra, não é? Mas se a gente for falar que nos últimos anos a educação física, o exercício físico está ligado ao quê? Tem que ter corpos fortes para trabalhar nas fábricas, para trabalhar na indústria, para aguentar as horas em pé e para trabalhar em guerras. Então, o que você tem que fazer? Puxar ferro, levantar peso. Só que nós estamos mudando, nós estamos evoluindo, nós estamos em direção a uma 5ª dimensão. As frequências Schumann estão mudando, o planeta está a vibrar diferente. Então, nós estamos a ser chamados para uma nova cultura de exercício físico, uma nova cultura de corpo, que é uma cultura consciente. É trazer consciência ao corpo, é fazer respiração consciente, é meditar, é fazer um Tai Chi Chuan. Portanto, você precisa ter uma consciência com o seu corpo. Você precisa trabalhar o seu corpo de maneira consciente. Essa vai ser a grande mensagem do futuro. E por isso é que muita gente ainda acha que precisa sofrer, sentir dor para poder ir eu vou à academia, vou ao crossfit, se eu não sair de lá toda quebrada, toda partida, eu não estou bem. Não fez efeito. Eu não fiz exercício. E não é para ser assim. Tem que ter consciência, tem que ter trabalho de base, de pé, tem que ter trabalho respiratório, tem que ter trabalho do core, que é o poder pessoal, tem que ter o trabalho relacionado com os chakras, tem que ter um trabalho integrativo, holístico. E essa é a real mudança do que vai ser daqui para frente. Sim. Nós estamos a ser chamados para ganhar consciência. Sim. Nós estamos a ser chamados para despertar. Para o despertar. Esse é o nome certo, para o despertar. Né? Que é ter uma consciência. Hoje você, como trabalha com isso, enfrenta muita barreira, enfrenta muita rejeição a esse despertar. Hein? Quando eu comecei, houve, a nível de família,
Então, há cerca de 3 anos, 3, 4 anos, quando eu comecei a fazer vídeos e stories sobre chakras, sobre corpos sutis, sobre terapias, eu comecei a chamar terapeutas para fazer lives. E aí, pessoas da aldeia, da família, né? Ela tá mexendo com umas coisas que assim não é muito legal. E aí chegaram a vir pra mim e dizer assim, olha, cuidado, em breve você não tem clientes. Sim. Em breve ninguém vai querer estar com você porque você tá falando sobre esses temas. E aí eu sou tipo, então segura porque agora é que vai ter. Agora vai chegar. Porque eu sou essa pessoa que, mas eu tô te incomodando, então se segura porque eu vou te incomodar muito mais. E aí foi que eu comecei a fazer live, e de lá pra cá o meu trabalho Decolou. E então, acho que há aqui qualquer coisa que não tá certo na mentalidade dessas pessoas. Você nunca pensou em ter um podcast? Ter um podcast? Entrevistar pessoas? De eu entrevistar pessoas? Assim, o que eu já fiz, Edu, foi convidar pessoas no meu canal do YouTube. E eu entrevistava esses terapeutas. Eu já fiz isso no meu canal do YouTube, mas ali no meu escritório. E eu convidava vários terapeutas de várias áreas para eles poderem falar sobre vários temas, astrologia, numerologia, plantas. Mas assim, ter um podcast nunca pensei. Quem sabe pode ser no futuro, né? Pode ser, lógico. Pode ser uma possibilidade do futuro, com certeza. Não tinha pensado nisso, mas quem sabe, depois do livro, a prioridade é o livro. Pois é. Aí vem entrevistar pessoas, porque é o futuro. Como é o nome do livro? Corpo com Consciência. Corpo com Consciência. Exatamente. Vai ser lançado quando? Você já está fazendo perguntas. A professora tem que acabar o livro, né? Precisa acabar o livro e eu preciso colocar mesmo uma data final. Eu preciso mesmo começar porque eu tenho muita questão por causa do TDAH, eu tenho muita sabotagem e procrastinação. O meu dia, ele se dispersa, então eu preciso ter tudo na agenda. Eu preciso ter tudo muito orientado, porque senão eu não consigo, eu me atropelo na minha vida, eu me atropelo no meu dia, e então eu preciso muito estar com tudo agendadinho. Mas eu vou ter que pôr uma data, e aí quando tiver a data do lançamento, eu aviso aqui, não tem um problema que vocês vão saber quando é que vai ser a data do lançamento. Aí você vem lançar aqui também, né? Sim. Vem fazer o lançamento aí com a gente. Vem fazer aqui o lançamento do livro, da marca, vem trazer para vocês essa abordagem que é a abordagem do futuro. Esse seu trabalho que você está falando, de personal trainer, que dá os exercícios e tal, só online? Ou você faz lá em Orem também, tem um gabinete, alguma coisa que você faz? Somente online. Só online. Somente online. Nesse momento eu trabalho somente online. Tenho, assim, sonhos de ter um dia um espaço com essa virtude, essa versão tipo natureza, onde eu possa dar aulas presenciais e até tenho vontade de fazer algo para a comunidade, porque o aquariano tem muito isso do voluntariado. Sim. Então eu gostava de ter um dia na semana em que as pessoas que não tivessem condições de pagar pudessem ir fazer aula de forma gratuita. E eu tenho esse desejo de ter um espaço para ter aulas, fazer aulas em grupo ou aulas individual. Tenho esse desejo, tenho esse sonho. Com uma linha de quê? Com cristais, com aromas, no meio da natureza, fazer exercício físico baseado com os ciclos da lua, fazer exercício físico baseado com o seu signo, porque você tem uma marca de nascimento, uma data de nascimento que traz um marco. E você tem que ter o seu mapa astral e lá tem as informações baseadas naquilo que você precisa. Hoje você tem o apoio do marido. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. O Ivo me apoia muito. E como temos 2 filhos, não é? E então, ele nunca me podou. Ou seja, apesar de ele não conhecer tudo ele aquilo... não é da área. Ele não é da área. E todo passo que eu dou, ele nunca me impediu de tirar nenhum curso, de tirar nenhuma formação. Ainda não é da área. Porque ontem quem fez uma análise aqui foi o Ivo. Não foi? Das plantas, do micro-ondas, eu tô sabendo já. Ele despertou muito depois de estar comigo, porque ele era o menino da aldeia, né? Sim. Ele era o menino da aldeia, e hoje tudo que eu faço, ele vem e vai e faz. Eu vou e faço uma leitura de aura, eu quero experimentar. Eu faço mapa numerológico, eu quero experimentar. Eu quero fazer mapa numerológico,
E aí ele vem traçando a jornada dele. Aí eu tenho os livros lá em casa, aí ele começou a fazer cursos de hipnose, aí fez agora alguns eventos, alguns cursos de sagrado masculino, para perceber essa energia masculina. Então ele também está traçando a jornada dele. E no mapa astral dele tá que ele vai ter que trabalhar com isso um dia. Por isso ele está no caminho dele. Mas ele sempre me apoiou, ele sempre me Você apoiou. também ensina aquelas pessoas, eu sempre falo com a Paula também, colocar no seu lugar a energia masculina e a energia feminina. Homem que tem muita energia feminina e mulher que tem muita energia masculina, né? Geralmente, né, no meu entendimento, pelo que eu estudei, uma mulher sozinha, cuida de filhos, ou vive sozinha, a tendência é que a energia masculina se desponte, né? Fique à frente. Não é? E dependendo do tempo que isso acontece, para voltar é bem difícil, né? Mas não é impossível. E o homem também é igual, né? Ele fica sozinho ali, a energia feminina cresce. Então, você também faz esse tipo de tratamento de colocar no lugar? Sim, ou seja, imaginei, eu já tive clientes, Edu, que chegaram para mim, tenham sido criados somente por mulheres. Uhum. Foi criado por avó, por mães e tinham irmãs. Sim. E pais, e todos os homens ausentes, avós, pais. Então, logo esse homem ele vai ser mais yin. Sim. Qual é a característica de um homem mais yin? Ele não tem muita massa muscular. Sim. Ele é um biotipo mais magro, ou então ele tem um biotipo mais tem mais gordura, porque a gordura é energia yin. Então, uma pessoa com muita gordura corporal, ela tem mais energia yin. Uma pessoa com muito músculo, ela vai ter uma energia yang. Por isso é que mulheres que treinam muito, que ficam muito musculadas, ela fica com uma energia mais yang. Sim. O homem que não faz exercício, que não tem massa muscular, ele vai ficar com uma energia mais yin. E os aspectos sociais também vai direcionar. Uma mulher, como o Edu disse muito bem, vai ser uma mulher mais yang. Ela vai ter que precisar trazer o seu equilíbrio. E é uma das coisas que também nós fazemos na sessão, é esse equilíbrio entre o masculino e o feminino, porque é essa essência que vai fazer com que a pessoa seja próspera, Sim. seja abundante. Porque a prosperidade, a abundância, ela vem de você ter um equilíbrio entre as suas energias. Porque você precisa ter tanto o homem, ele precisa da parte feminina e masculina. E a mulher precisa da sua parte masculina e feminina. E a gente tem que criar essa dança, Sim. esse equilíbrio. E muita gente, erroneamente, acha que você ser próspero ou abundante é só financeiramente. Não, não é. Por exemplo, eu vejo uma pessoa que... então, aí vem as hipocrisias da vida. Eu vejo uma pessoa na internet, eu até acompanhava e parei. Por quê? Ele tem dinheiro, mas não tem cultura, é uma pessoa, né? E acha que é influenciador. E muita gente, principalmente depois da pandemia, né? Ou na pandemia, se voltou para esse lado de coisas online, não é? E acha que ganhar dinheiro é assim, da noite para o dia. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. Peraí, pô, não é assim. Então, lota os auditórios, 4, 5 mil pessoas. E, pô, se fosse assim, Chile, cada evento que ele faz com 5 mil pessoas, saía de lá 5 milionários. 5 mil milionários. E não é assim, na verdade não é assim. Ele está ali fazendo o que ele sabe fazer, que é também ludibriar pessoas, né? E falando de uma prosperidade, que é ter uma Lamborghini, que é pagar 40, 50 mil reais de aluguel, sabe? 40, 50 mil de aluguel. Ele está deixando bem claro, ele não compra casa própria, ele está deixando bem claro que quem está pagando o aluguel dele não é ele, são os tontos que vão lá ouvir ele falar, não é? E não pode ter filho, entendeu? Ele e a mulher, um dos dois tem problema, não pode ter. Que prosperidade você tem? Não é verdade? Então, no meu entendimento, essa pessoa, e outra, é um chucro, né? É uma pessoa que não tem cultura, ele até viaja, vai passear para baixo, para cima, tem avião. Que prosperidade você tem? Você só tem amigos naquele mundinho que é igual ao seu, né? O mundinho de Bob, sabe? O nível acima, que era onde você poderia estar, você não tem amigos, porque ninguém te conhece, você chegou agora.
é o novo hit, né, que a gente fala, new hit. Chegou agora e não está envolvido na sociedade, não é da sociedade. Então, você vive naquele mundinho ali de influenciador, dessas coisinhas, onde é pequeno demais. Mas voltando ao assunto, qual é a prosperidade de uma pessoa dessa no mundo espiritual? Faz o quê? Nada. Você não é nada. Você é tão pobre que você só tem dinheiro, não é verdade? Não evolui. E por quê? Porque existe na nossa ordem, a gente sempre prega, falei agora há pouco, liberdade, igualdade e fraternidade. Você ser igual aos seus iguais é muito fácil. Agora, quero ver você ser igual com quem está realmente precisando daquela igualdade, ou fraterno com seus fraternos é muito fácil. Vai ser na rua, traz alguém para perto, não é verdade? Então, a pessoa não faz isso porque começa a ganhar dinheiro, é difícil não subir. O cara começa a pensar, achar que ele é milionário, que ele é rico, que ele é mais que você. A humildade acaba. E aí vem também os karmas, né? Então, peraí que nós vamos mostrar para você como que é ser humilde, né? Então, eu sou próspero. Não é não. Você não pode procriar, cara. Você não tem prosperidade nenhuma. Ter dinheiro não quer dizer ser próspero. Exatamente. Essa é a indústria que se vende hoje. Exatamente. É a indústria que se vende. Sim. Você falou isso dos filhos, ou seja, está na Bíblia. Os filhos são a herança do Senhor. Sim. Uma recompensa que Ele dá. Isso Sim. é bíblico, está na Bíblia. Sim, é verdade. Então, algo se passa naquela árvore, né, que não está dando bons frutos. Não está dando bons frutos, exatamente. Então, nessa época vai surgir os falsos profetas. sim, exatamente. E como é que você reconhece um bom, saber se aquela pessoa é um bom é a árvore, dá frutos. Sim. Quais os frutos que essa árvore dá? Então, esta árvore não está a dar frutos. Sim, é verdade. Então, algo não está bem. Porque se você é assim tão próspero... Mas tem um negócio também, Sheila, que você vai dizer para mim, vai me corrigir se eu estiver errado, que é a ganância. A ganância faz você achar que você está certo em tudo. Não é verdade? Eu estou ganhando dinheiro, eu estou bem, mas a sua vida, cara, não é vida próspera. Entendeu? Você só tem dinheiro, mais nada. Né? E as pessoas, aquela indústria que se vende hoje, é exatamente essa, que a prosperidade, o sucesso é só material. Eu estava ouvindo isso, porque eu estudo muito sobre isso e a Vera mediu a frequência do grupo, do programa, e deu que o grupo precisava trabalhar o amor próprio, a procrastinação e a prosperidade. E então eu comecei a estudar para poder trazer para elas. Tanto que a aula de hoje, a gente fez exercício físico sobre prosperidade. A gente trabalhou as pernas para aterrar, a gente trabalhou o glúteo e a gente fez afirmações batendo no corpo sobre prosperidade, sobre me permitir. Mas me permitir não é ter dinheiro, é me permitir receber da vida, me permitir ser merecedora da vida. Ser merecedora, exatamente. Então, merecedora de quê? De tantas coisas que podem nos acontecer, de um vizinho que nos bate a porta e nos dar algo, né? De um convite que vocês me fazem um convite para eu vir a um podcast, ou seja, tudo isso é prosperidade. Só que existe uma indústria de que sucesso e prosperidade está resumido no saldo da sua conta bancária. Sim, e nos bens materiais que você tem. E aí, no podcast, eu até falava assim, então, e aí, você está tendo sucesso? E aí a pessoa, sim, estou faturando milhões. E a sua família? Para minha família, nossa, não está nada bem, estou com um filho assim, então peraí. Olha só, a pessoa diz que está tendo sucesso, mas ela só está associando ao material. Só ao material, números, exatamente. Mas não está bem em casa, exatamente, família. Exatamente. Então, peraí. Alguma coisa que não está bem. E aí, você mostra, no caso dessa pessoa que eu estou falando, desse rapaz, ele e a esposa, aí você mostra, tudo filma. Eu vou da igreja católica, ou ele vai na igreja católica, mas ele vai lá aos domingos e mostra que ele está na missa. O que você conhece de espiritualidade? O que você está fazendo na missa? Você está mostrando para todo mundo uma pessoa que não é real. Você nem sabe o que você está fazendo lá, entendeu? E você vem pregar que você tem que ir lá. Não, vai quem quer, pô. A sua religião é livre, você escolhe qual é. O importante é buscar a Deus, seja qual for a religião, vai buscar a Deus, não é verdade? Então eu não posso chegar aqui e pregar, olha, você tem que ir na minha religião e tal. É a mesma coisa a ordem que a gente frequenta. Porque
Por que é uma ordem secreta? Ela não é secreta, ela é discreta. É diferente. Ah, mas por que não pode entrar todo mundo? Porque não pode. Quando você quer ir num clube, você não tem que ser sócio. Então, às vezes, para você entrar no clube, você faz um monte de documento, né, tudo para poder entrar no clube. É igual. Então, cara, se você não conhece, não fale mal. Vai se tratar, não é? E busque sempre Deus. E não pense que só o dinheiro traz prosperidade. Não é verdade? Porque não é assim, né, meu bem? Hoje, eu falo para você, com todas as letras, eu sou um homem próspero hoje. Eu posso dizer para você. Eu tenho uma família próspera. Não tenho mais idade para ter filhos, mas se for preciso, tenho também. Porque desse ponto também sou próspero. E minha mulher também. Então, mas eu estou dizendo a nível de família, né? Então, não, tudo bem, dinheiro é bom, mas a harmonia dentro da sua casa, né? A possibilidade de ser pai, de ser mãe, sabe? O contato com quem já está, os filhos, aí sim é prosperidade, não é? São várias áreas que vão equilibrar o todo. Sim, e que vai fazer com que você sinta-se próspero e abundante. Que você desperte, não é? Que você desperte, exatamente. E o corpo, ele é uma dessas jornadas, ou seja, o corpo, ele é considerado a terra da prosperidade. Então, a terra, tudo que você planta dá. Sim. Tudo. Então, o corpo é a mesma coisa. A forma como você planta no seu corpo, aquilo que você come, aquilo que você se alimenta visualmente, o tipo de música que você ouve, os programas de televisão que você vê. Se você só vê notícias, se você só ouve música de batida que está baixando a sua frequência, se você não faz um exercício físico, se você não faz uma meditação, se você não cuida da sua parte espiritual, procurando alguma, assim, quando você estava falando aquilo, Edu, só voltando, eu estava vendo o professor e dizer assim, tudo que tira a sua autoridade, suspeite. Sim. Tudo que tira a sua autoridade, a sua autonomia, suspeite. Então, olha, vem aqui pra minha... qualquer coisa que seja, religião, não sei o que, mas olha, é assim, assim, assim. Portanto, tudo que poda demais o seu poder, mesmo eu tenho um curso, assim, vem pro meu curso, mas assim, você tem que ficar agarrado a mim. Eu não te dou autonomia, eu não te dou uma independência, você tem que ficar agarrado a mim. Tudo que muda, que poda o seu poder pessoal, você tem que ter cuidado com isso, porque possa ser que isso não seja um bom caminho. Sim, pode ser que isso verdade. seja enganação. É verdade, é verdade. É doutrinação. Vai querer te pôr numa doutrina e muitas vezes consegue, viu? Deixa o cara vendado, né? A pessoa não tem Venda, consciência, e ele não tem está consciência. cego e está achando que... É como eu falei, eu paro uma Lamborghini, moro numa... Aí o cara acha que vai estar igual, ele está cego, ele está... Não, você precisa dar tanto, é o curso, é isso, ok. O cara vai pagando achando que vai ficar milionário, né? Sem trabalho de autoconhecimento Não de base, não vai. sem trabalho de terapia, Não sem vai. trabalho de perceber a sua relação com o seu pai, com a sua Sim, mãe. sim. Ou seja, o buscar o reino dos céus, que as outras coisas vos serão acrescentadas, é isso. O reino dos céus é você. Sim, claro. Você é o seu reino do céu. Sim, então, quando claro. você olha para você, quando você faz uma terapia, quando você olha para dentro de você, você vai atrair, você vai levar a sua frequência e você vai atrair possibilidades. Sim. Você vai atrair portas que se abrem de Sim. acordo com a sua frequência. Sim. Portanto, não é porque eu fiz... O cara tá milionário, beleza. Não é porque eu fiz um curso com ele que ele vai me ensinar o método dele que eu vou ficar. Eu já fiz vários cursos de prosperidade, mas assim, é preciso haver todo um trabalho da mente, Sim. das emoções, dos traumas. Sim, é verdade. Existe todo um trabalho a ser feito, existe uma jornada, como o Edu disse, é preciso um caminho Sim. que tem que ser percorrido, não é só. E assim, e nós estamos vindo de gerações de muita escassez, que passaram por muitas situações, pessoal que viveu guerra, que viveu ditaduras. Então, esse trauma é transgeracional, isso passa no nosso DNA. Então, nós temos que curar essas feridas transgeracionais do nosso DNA através de terapia, através de diversas formas de autoconhecimento, saber quem você é, o que você veio aqui fazer, para poder você, então, realmente ser próspero e abundante. Sim, exatamente. E muita gente confunde, né? Essas coisas. Eu, por exemplo, sempre falei para Ana, por exemplo,
Cara, você tem total capacidade para prosperidade, né? Vamos juntos, que nós juntos seremos sempre mais fortes, não é? Não sou mais e não sou menos, e você também não. Então, esse negócio de, não, pô, não confie em você. Seja firme, confie em você e faça. Você quer? Faz, não é? Movimento. Vai movimento buscar. gera movimento. Exatamente. Eu digo sempre isso. Vai buscar, exatamente. É o que a gente estava falando. É uma coisa diferente, mas estávamos falando dos Estados Unidos, chegamos de lá há pouco, e lá o dinheiro roda. E o país está sempre a crescer. É movimento, não é? Movimento É movimento. movimento. É o capitalismo puro que está fazendo o país crescer. O socialismo, cara, você fica na mesmice ali, ó. 200 anos, o cara nasce, cresce, morre, ele está sempre na mesma batida ali, morre com 80 e poucos anos, está igual ali, ó. Você está entendendo? Agora, o capitalismo não, você está sempre gerando energia, não é? Movimento e trazendo parado prosperidade. Apodrece, né? Exatamente, Tudo que exatamente. parado cheira mal. A vida, uma das leis universais Sim, a sim. lei do ritmo, que é o movimento. Sim, Tudo tem que ter exatamente. movimento. Tudo tem que ter. Por isso é que o nosso corpo é essa tecnologia Sim. que ela precisa estar em movimento. Nós fomos feitos para estar em movimento. Sim. E se a sua vida está parada, se algo não está fluindo na sua vida, faça um movimento para que as coisas mudem. Um movimento físico, um movimento de terapia, mude alimentação, faça algo por você para que haja uma mudança, porque não fique sentado, parado, achando que vai mudar, vai se resolver tudo como um passe de mágica. Não, porque você precisa de movimento. Faça a mudança, faça um movimento na sua vida, que esse movimento vai dar frutos, esse movimento vai gerar algo de novo, porque energia é energia. E a energia não pode estar parada, a energia tem que circular. Seja a energia do dinheiro, seja a energia do amor, a energia, ela precisa de movimento. Tá em frequência. Ela precisa, exatamente. Movimento frequente. Nosso corpo não para. Não para. Não para, nós temos movimentos involuntários. Sim. Você não pensa para bater o seu coração. Sim, Não. é verdade. Seu coração bate 24 horas sem parar. O seu corpo faz regeneração celular, sinapses o tempo todo e você não pensa nisso. Você não pensa para isso. Sim. Ele simplesmente acontece. Então, essa é a grande mensagem de um corpo com consciência, trazer essa consciência para esse corpo que tem uma alta tecnologia. E o quanto o nosso corpo tem informação. E hoje você consegue passar isso para os seus clientes online? Sim. Só online, né? Sim. Você falou. Só online. E hoje tem clientes aí em vários países, né? Sim, nos Estados Unidos, Angola, Inglaterra, Irlanda, Que legal. Suíça, Canadá, Leiria. Brasil. Leiria. Leiria, Portugal, Coimbra, Leiria Portugal. tem uns complicados. Leiria tem uns aí que estão meio complicados, mas tá, né? Tem também lá em Viseu. Tem uns caras meio complicados aí, mas dá um jeito aí, Chile. Eu acho que assim, que a mensagem que eu quero mesmo deixar para vocês que estão aí do outro lado, que vão ver isso, é que movimentem-se, façam exercício, elevem a vossa frequência, conheçam o vosso corpo. Eu hoje, no início da minha aula, eu disse a elas: corpo, o que você quer ser hoje? Corpo, o que você quer vestir hoje? Corpo, o que você quer se alimentar? Porque ele responde. Se eu tiver aqui esse copo com água e se eu tivesse aqui uma cerveja e eu perguntasse: corpo, o que você quer se alimentar? O que você quer beber? Ele ia me dar um sinal se ele queria uma cerveja ou se ele queria água. Eu já fiz isso, o teste, isso eu li num livro um livro do Access Conscêncio, que ele fala, ou seja, você para num café, tá lá um monte de bolos, aí você para e pergunta: corpo, o que você quer se alimentar? Ele vai dizer o que você quer. E ele pode até dizer: não quero nada daqui, porque nada disso vai me fazer bem. E o corpo fala, ele fala. E essa coisa de matar o corpo, eu tenho uma cliente que ela faz acompanhamento comigo e foi experimentar uma academia, um estúdio de personal trainer, para ter mais uma opção de fazer exercício mais uma vez por semana. E aquilo que os meus clientes mais falam, com a consciência que eles ganham comigo, é verem as pessoas treinando errado. Eles
Sheila, tu não tens ideia do que eu vi, as pessoas só peso, carga e fazerem tudo errado. Nem mobilização, nem ativação, nem consciência nenhuma. E eu começo a dar risada. Porque é assim que ensinam na faculdade. Sim, é verdade. Ou seja, há muita coisa que ainda precisa. Já existem muitos cursos técnicos que já vão evoluindo e já vão mudando, mas a base essencial da faculdade ainda é muito primitiva. Então, e depois a pessoa só pega, e agora com a cena das internet, das modas, já nem estuda, só pega, aquela tem uma perna e uma bunda legal, o que ela faz? Faz aquele treino? Eu vou fazer. Sim. Mas você nem sabe se é bom pra você. Nem sabe se é bom pra você. Se funciona pra você. Se você é único, se você tem uma digital única, Sim. como é que aquilo vai servir pra você? Sim. Então é muita robotização. É o que eu sempre falo para minha filha. Nós somos únicos, autênticos. Um DNA só, uma impressão digital, não tem igual. Então seja você. Não corra atrás de ninguém, espere as pessoas chegarem perto. Se não chegar também está tudo bem. Você tem que se dar bem com você. Você tem que saber quem é você e gostar de você. Eu falo isso muitas vezes, veja bem, eu sempre falei para a Ana e para outras pessoas, eu sou uma pessoa que observo muito e eu tive uma profissão onde eu avaliava pessoas, de observar, não é? Então a gente vai anotando as pessoas. E não adianta você fingir que está tudo bem, sendo que você não está. Você tem que assumir que você não está bem, que você precisa de ajuda, né? Não, eu sou muito bem sozinho, eu sou muito bem sozinho. Não é não, meu. Não é. Se fosse, Deus não criava homem e mulher, certo? Você não encontrou alguém, ou não se deixou alguém chegar perto, ou ninguém te quer também. Quer para ficar algumas horas e te mandar embora. Mas você precisa ver o que está errado. Eu penso assim. Então, primeiro lugar, é como eu falei agora há pouco, numa outra entrevista. Você precisa ver de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai voltar. Se você não souber esses 3 passos, você nunca vai se conhecer. Não, porque eu faço, eu aconteço, eu sou... Mas quem é você? Não, mas quem é você? Fala para mim, quem é você? Você é feliz assim? Aí, geralmente, vem o choro, vem o desespero, que é um abraço, porque não é feliz. Não sabe quem é. Não é verdade isso? Você deve encontrar isso pela frente aí, né? E como a gente é um perfilador, você observa, infelizmente é verdade, você observa, você estudou para isso, pô. Você não estudou para ser personal trainer? Ana não estudou para ser da marketing, da área de marketing, o Cláudio também. Tem pessoas que estudaram para outras coisas, né? Gastam tempo, gastam dinheiro para aprender. E tá dando, olha, tá errado, cuidado. Não, porque eu sei. Não, calma aí, pô. Levanta a mãozinha, pede ajuda, que tudo vai ficar bom, não é verdade? É o que a Ana acabou de falar. Tem uns clientes de leiria meio complicados, me dão trabalho, mas a gente aprende a levantar a mão. Oh, me ajuda aí, cara. Sabe? Igual você estava falando do livro que você leu, das barras de Axis. É um negócio sensacional. Mas eu estava falando agora há pouco também sobre isso. Você precisa saber quem está fazendo para você. Porque isso pode te ajudar como pode te atrapalhar. Sim, não é verdade? Quem trabalha para a luz e sim, quem trabalha para as trevas. Existe o livre-arbítrio. E está achando que está fazendo certo. Vai fazer um cursinho pela internet aí, meia boca, faz um cursinho de um final de semana, acha que já é mestre no assunto. Essa foi muito boa. E não é assim. Nós, por exemplo, da nossa ordem, o Cláudio sabe, também é o último grau da ordem, mas nós temos um lema. Independente do grau que você está, você tem que ser um eterno aprendiz. Eu estou aprendendo todos os dias. Eu estou no último grau há muitos anos, mas eu sou um eterno aprendiz, sabe? Não adianta eu querer saber mais que você. Não, eu não estou aqui para disputar nada. Eu sempre falo isso para a Ana, para minha filha, para a Mariana, para o João. Olha, nós temos que ser o melhor, mas o melhor que eu fui ontem. Eu não sou melhor que ninguém, eu sou melhor que eu fui ontem. Se eu não for melhor do que eu fui ontem, não tem sentido eu viver hoje. E amanhã eu vou ser melhor que hoje, porque senão não tem sentido. Você primeiro precisa se conhecer, porque o que você falou, o que eu estava falando aqui, que nós estávamos falando antes de começar a entrevista, muitas pessoas pegam, entram na internet, no Google e pesquisam e lê um negócio lá, acham que aquilo é o certo,
ele vai querer atrasar o seu lado, mas ele está atrasando o dele também. Não é? Mas a pessoa não tem consciência disso e faz aquilo com tanta veemência, com tanta força, cara, até manda energias ruins para o outro, mas para ele também. Para ele também. Por quê? Muitas vezes, você trabalha com espiritualidade, você sabe, tem um espírito zombateiro ali que está brincando com a sua cara e se travesse de espírito de luz, e não é. É um espírito das trevas. É ou não é? E está te levando para o buraco e você está achando que você está certo, não é? E muitas vezes, problemas, isso eu falo com toda a propriedade do mundo. Problemas com mulheres, com problema com muitos homens, homens com problema com muitas mulheres, isso é coisa das trevas, isso não é da luz. E muitas pessoas acham que, conquistei mais uma. Isso é porque está cego, não é verdade? Não enxerga. Eu sempre tive, mas eu falo isso para a Ana, falo para qualquer pessoa, sempre tive a consciência, Shirley, que eu estava errado. Você entendeu? E eu precisava de ajuda. Certo? Foi a pessoa, antes de tudo, no seu caso, por exemplo, como professora, você está dando ajuda, mas a pessoa precisa levantar a mão. Não é? Eu estava falando isso com a Ana. Porque o chicote é pesado. E você está achando que você está com toda a bola. Eu tenho um homem ali, outro homem lá, eu tenho uma mulher ali, tenho 10 mulheres, tenho 10 homens. Quem é você? Você não sabe nem quem é você. Por que você tem tantos homens? Por que você tem tantas mulheres? Porque você nem se conhece. Não é verdade? Ninguém te quer. É uma busca incessante, né? Sim, eu uso uma palavra que às vezes eu pego forte. Você está se sujeitando a fazer tal coisa, não é? Você se sujeitou, então a culpa é tua, não é de ninguém. Você não quer se conhecer. Levanta a mãozinha e fala, dá para você me ajudar? É escolha, é livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio, não é? E depois não adianta chorar, não é? Não adianta, eu não sou. Você falou, não é? Você fez. E a troca de energia entre duas pessoas perdura no corpo do outro durante muitos anos, né, Chico? Isso não é uma coisa que você tem uma atitude ali, você vira as costas, cada um entra no seu carro e está resolvido. Então é preciso ter uma consciência, né, de que você vai sofrer as consequências daquele ato. E aí é a escolha de cada um. Mas é muito difícil ter essa consciência. Mas consegue. Você está cego achando que vai ter. Graças a Deus, eu encontrei Ana no meu caminho e cessei todo tipo de energia ruim. E nós... O amor cura, né? O amor salva, sim, o amor liberta. E nós decidimos também, né? Muita oração todos os dias, pedindo. Precisamos. Tem aquele detalhe do Pai Nosso em aramaico. Aquilo é fantástico. Você sente a diferença. E você não precisa fazer, você não sabe falar aramaico. Então você dorme ouvindo. Muitas vezes porque o que você falou, que nós pegamos, tem 1h20. Então, às vezes, você dorme, acorda e ele está falando lá ainda. Então, aquilo é bom demais. Meu filho só acalmava assim com os ataques espirituais. E o seu subconsciente está absorvendo aquilo, não é? A forma como... É uma vibração tão forte, o Pai Nosso em aramaico, é de uma vibração mesmo assim, poderosíssima. Era a única forma que o meu filho conseguia dormir por causa dos ataques espirituais. Sim. E aquela mesma conversa do início. Fui aos médicos, fui a fisioterapeuta. Ele tem dores noturnas, tem dores, vai uma fisioterapeuta pélvica. Fui a uma fisioterapeuta pediátrica, fui ao pediatra e nada. E a criança gritava toda noite. E ele era uma criança normal durante o dia. E à noite ele se contorcia. Eu tenho vídeos dele de olho fechado, gritando, se contorcendo. Sim. E aí, ou seja, levava para rezar, vai a rezadeira, vai a curandeira. Quando aí a Cristina Cairo já tinha falado numa das aulas do Pai Nosso em aramaico, a intuição fala, né, os guias, os mestres. Aí eu botava o Pai Nosso em aramaico e ele tava... Aí fez assim. Ele dormia. Bebê, 6 meses, 7 meses. Então eu falei, peraí, isto é espiritual. Sim, claro. Isto não é físico. Isto é espiritual. Claro. Não é?
Então, ou seja, Claro. não tem como Sim. negar. Porque Sim. se você for procurar as causas físicas e não está tendo resposta, é causa espiritual. Sim, Eu sim. era muito cética. Sim. Era extremamente cética e essas situações com os meus filhos fizeram mesmo, porque eu não tinha como não acreditar. Sim, exato. Porque como é que a criança está aos gritos se você põe um Pai Nosso? E aí eu fui solicitar ajuda ao centro espírita, pedi uma consulta e disseram que eu precisava de proteção espiritual porque os ataques aos meus filhos era para mim, Sim, por causa do meu trabalho. sim. Porque eu ajudo pessoas a ganharem consciência. Existem Sim. seres que não querem Sim, isso. exatamente. Quando você Exatamente. ajuda pessoas, existe um outro lado que quer travar. Sim. E aí você vai ser atacado, a sua família vai ser atacada, os seus animais, todas as suas extensões. Então, como o Edu disse, é preciso muita oração. Muita oração. É preciso muita proteção. Onde Proteção nós espiritual, somos, oração. onde nós somos lá na quarta-feira, a energia lá é fantástica. O Ivo também gostou muito. A energia Muito bem muito recebidos. boa, nós somos muito bem recebidos. E você, quem tem essa sensibilidade, você sente pessoas perto, né, de luz, te orientando ali. Sim. É igual você falou dos animais e tal. Eu comecei a sofrer esses ataques, né? E minha cachorra, a Tica, do nada, estava tudo bem. Do nada, eu pegava na barriguinha dela, ela começou a sentir dor. Quando a gente foi ver, eu tenho aí a foto, bebia muita água, fazia xixi a todo momento, porque não segurava mais, não comia mais, porque no estômago dela, entre o estômago e o intestino, então não passava mais nada ali. Olha, ela era desse tamanho assim, né? Desse tamanho assim, Parecia ó. uma coxa de frango no raio-x. Um tumor desse tamanho, entendeu? E a cachorrinha, quando descobriu, 2 dias, morreu. Você entendeu? Então, eu tenho absoluta certeza, é redundância, mas eu tenho certeza que foi para mim. Você entendeu? Foi para mim. Então, energias, ataques, né? Exatamente. Pra você, e eu protegeu. falo para você, foi para mim e eu sei quem foi. Não é? Essa infeliz que a gente fala. Infeliz por quê? Porque é uma pessoa sem felicidade, uma pessoa que tem que, sabe, seguir o caminho, pedir orientação, pedir ajuda aos seres de luz, aos arcanjos, aos anjos e a Deus, né? Diretamente a Deus. Você tem acesso direto, né? Então, pedir ali ajuda de se orientar e seguir o caminho, seja feliz também. Não queira atrapalhar alguém. Agora, tudo bem, foi para mim, minha cachorra, mas é uma coisa, é uma dor que eu nunca senti isso na vida. Eu estava em Madrid, nós estávamos em Madrid, eu recebi a ligação da clínica de madrugada, né? Eu recebi a ligação da clínica. Ela tem algumas horas. Sim, e não vai aguentar. Eu cheguei, eu falei, estou voltando. Ela foi para a Itália e eu voltei de carro para Leiria, eu e Juliana, e ela seguiu com a Mariana. Cara, é uma dor assim, ó, que você não vê a hora de chegar, querer chegar para ver se dá tempo ainda de falar com a cachorrinha. Cheguei e já tinha morrido, entendeu? E você sabe que aquilo foi coisa que foi para você. E ela, não é, o ser muito próximo a você, rebateu o melhor amigo aquilo. do homem. Exatamente. Eles são considerados os melhores amigos dos homens, então eles tomam a dor. Sim, e você saber que aquilo aconteceu, sabe, porque ela te defendeu. Não é verdade? Ela te defendeu. Então, tem que ser uma conversa. Ela era muito, mas muito próxima a mim, não é? Ela andava todos os dias, andava aqui na minha perna, olhando aqui, eu no carro dirigindo, ela vinha aqui, ó. Às vezes ela cansava de ficar assim, ela deitava na minha coxa e ficava. Dormia comigo, acordava comigo todo dia. E aí comecei a levar para lá, todo mundo gostava da cachorrinha, sabe? E de repente acontece uma coisa dessa. Mas há uma coisa para fazer em relação a isso, Edu, que é quem tem animal de estimação pode conversar com o ser supremo do animal. Sim. E dizer, eu sei me proteger, você não precisa me limpar. Sim. Principalmente com cães, porque os gatos, eles têm 7 vidas. Sim. Os gatos transmutam a energia negativa, por isso é que é bom ter gatos em casa. Até dizem que é um gato para cada membro da família para limpar a energia. Eu não tenho gatos ainda, estou esperando ouvir do universo,
Mas eu tenho uma cadela, eu tenho uma labradora. Sim. E ela já teve muitas coisas que era pra mim. Muitas coisas. E muitos milagres aconteceram para que ela hoje tenha 11 anos e vai fazer 12 anos. Então, chegou um tempo que eu comecei a conversar com ela. Eu sei me proteger. Eu sei me limpar. Você conversa com o bem supremo do animal. Você tem uma conversa com o animal para ele não estar limpando você, para ele não tomar a sua frente. Então, quando você tem essa consciência, tudo bem. Mas nós não tínhamos. Achava que estava tudo bem. Tá tudo foi a partir bem, daí tudo bem. que a gente se aproximou mais. Foi verdade. E você foi teve verdade. conhecimento da Vera. Porque quando você falou Sim. que tinha falecido, eu disse assim... Então, é o que eu digo sempre. Nada é por acaso. Nada acontece por acaso, não é? Igual, eu gosto muito dela, da Eliana. Eu ia pedir para ela, porque eu sabia que ela mexia com alguma coisa de Axis e tal. Aí você me apresentou a Vera. Pessoa sensacional, né? Geralmente é mulher, então... Muito responsável. Geralmente, vai vir aqui fazer um podcast em breve. geralmente quem fala com ela é a Paula que fala com ela, né? E está sempre ali alinhando as coisas. Sim, a Ana chamou, mas ela ainda não está preparada. Mas ela vai. Eu chamei a Eliana também para voltar aqui e falar um pouco. Né? A Eliana é muito gente boa, eu gosto dela, o jeito dela também. É a parte da consciência também, ela trabalha muito com isso da consciência, das perguntas, né? Esse livro mesmo do corpo foi através dela que eu conheci. Da Vera ou da Eliana? Da Eliana, foi. Então, a Eliana, a Vera são pessoas altamente conscientes que te ajudam. E tem pessoas que pegam o vácuo e acabam atrapalhando, né, filha? E assim, Edu, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito cética, eu sou muito desconfiada. Então, para confiar em alguém, para chamar essa pessoa para trabalhar para mim e para eu passar ela para clientes meus e amigos, eu tenho mesmo que confiar nessa pessoa. E para mim, não existe um bom profissional se não existe um bom ser humano. Sim, exatamente. Para mim não dá. Então, para você ser um excelente profissional, você tem que ser um bom ser humano, porque não tem como ser o oposto. Não me venha dizer que eu sou um excelente profissional naquilo que eu faço, mas eu sou uma pessoa horrível, ruim. Não dá, não bate. Então, assim, para ser um bom profissional, tem que ser um excelente ser humano. Sim. Então, se você se vê que aquela pessoa é humana, que é verdadeira, que trabalha com amor, que trabalha com missão, com servir, que é a mensagem do nosso grande mestre Jesus, todos nós estamos aqui para servir. Então, quando eu sinto que a pessoa realmente... E aí, essa consteladora eu recomendo. Essa terapeuta de barra de axis eu recomendo. Esta terapeuta de radiestesia eu recomendo. Esse astrólogo eu recomendo. Por quê? Infelizmente ou felizmente, não podemos estar aqui a julgar, existe sim uma guerra no momento entre a luz e as trevas. Sim, claro. Isso é claro, existe uma guerra espiritual. Claro. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente dá a nossa vida na mão para qualquer tipo de tratamento. Uma palavra numa oração errada é o final. É preciso ter muito cuidado, é preciso ter muita consciência. É preciso ter muita consciência. E sabe como é que você consegue sentir isso? Através do seu corpo. Sim. Você começa a ouvir uma frequência, você começa a passar mal, te dá vontade de vomitar. Aquela frequência não é boa. Sim. Você vai na casa de uma pessoa, essa pessoa diz que vai fazer um reiki em você, mas você sai de lá pior? Atenção. Sim. Então, o corpo ele fala, o corpo ele diz. Então, você viver cansado, se você dorme e continua cansado, alguma coisa não está bem, você está recebendo ataques. Porque é para você dormir e descansar, mas se o seu cansaço não passa com o descanso, não passa com você dormir, esse cansaço não é um cansaço físico, isso é um cansaço espiritual. É o que acontecia comigo, que ela mesma falou, e hoje não mais. Hoje eu durmo tranquilo, né, bebê? E está completamente diferente. Mas isso acontece em todos os âmbitos. Na nossa ordem também, para você alcançar alguns graus, demora anos, não é? E agora, com a praticidade, em 2 anos, 1 ano, você já está no 3º grau, que aí vai enveredar para os altos graus, que é muito tempo de estudo, você entendeu?
E aí o cara já acha que sabe tudo de óleo, quer fazer livro, quer fazer... Nós chamamos de prancha, que é alguns temas que você escreve lá. Cara, você não sabe nada, você não sabe nem quem é você dentro da óleo. Entendeu? Aí começa a pegar trechos de coisas da internet e vai escrevendo e põe o nome dele, fazendo uma coisa totalmente errada que está prejudicando a ele mesmo. Porque se nós buscamos a luz dentro da ordem, cara, o que você achou? Você não tem nem tempo de nada, não é verdade? E em outras religiões também, pessoas religiões de matriz africana, por exemplo, que incorpora, finge que tem isso aí. Para quê, cara? Pra mentir para você mesmo. Você está mentindo para você, não é? Então, tem muita gente enganada. Tem muita gente enganada. Chile, eu tenho uma curiosidade. Vou perguntar. Eu espero que eu esteja à altura de responder. Não, eu tenho certeza. A cara do Cláudio. Eu vejo que sempre você está com roupas claras. Eu até encostei para trás. O que vem lá? Não, que... Qual é a pancada? Não, eu sou a adepta do preto. Eu amo preto. Mas eu sempre gostei. Até fiz aquela colorimetria. Sim. Então, e o preto não tá na minha paleta, mas eu tô insistindo no preto. Hoje é marrom, mas normalmente é preto. Tá linda. Eu gosto muito. Mas existe algum tipo de influência da roupa? Por exemplo, eu ouvi essa semana uma pessoa me dizer assim, eu não costumo usar preto a sexta-feira. É um dia da semana. Então, eu queria saber qual é a influência das cores nesse... Edu, prepara, Edu. Tá preparado, Edu, para ouvir isso? Edu, tá preparado, Edu? Então, as cores, ela tem sim uma frequência vibracional e a cor preta, ela trabalha como proteção espiritual. Ela ajuda na proteção. Só que o preto é o seguinte, eu venho com energia negativa, eu mando pro Edu. O Edu tá de preto, vai bater nele e volta pra mim. O branco, ele neutraliza. Então, se a Ana me enviar uma energia negativa, um exemplo, eu vou mandar uma energia neutra para ela. Uhum. Essa é a diferença entre a cor branca e a cor preta. Então, o que há um grande espiritualista, um grande professor, que é o Américo, que ele diz que você para usar preto, você tem que estar numa frequência muito boa. Porque senão, você é porta de entrada. Sim. Ok? E a sexta-feira, aquariano não veste roupa preta. Porque segundo a espiritualidade, aquariano é descendente de jesuítas, descendente de Jesus. Então na sexta tem que usar branco. Sim. Ok? E assim, e é o que ele disse, o preto, você para usar preto, você tem que estar numa frequência muito elevada. Porque senão, você leva a porrada. Então, e existe os dias todos, na segunda-feira o rosa, existe a cor mesmo da semana. E na linguagem do corpo a gente aprende que o branco ele vai levar luz, ele traz luz. Então sempre que eu vou dar aula, sempre que eu vou dar palestra, vocês vão me ver de um tonzinho mais claro, um branco. Por quê? Porque eu quero espalhar luz, porque eu quero... E assim, eu amava preto. E se vocês pensarem, olhem os adolescentes, os jovens, o que eles gostam de vestir? Eles estão numa fase negra. 15, 16, 17, eu me acabo de rir. Eu vou dentro do carro, aí ver que eles andam em bandos, né? Porque nessa idade tem uma necessidade de pertencer a grupos. Faz parte dessa idade. Calças pretas, casacos pretos, todos de preto. Aí você, ai, Jesus amado. Então a gente fica mais suscetíveis a influências. Ok? Então assim, por exemplo, ok, usas uma peça preta. Tudo de preto é muito forte. Então, essa sim, agora a pessoa pode não acreditar. Eu tenho uma história verídica que aconteceu comigo. Eu nunca passei Réveillon, tinha passado Réveillon de preto. E aí um ano eu disse assim, isso é superstição. Eu devia ter, sei lá, uns 17 anos. Isso é superstição, eu vou passar de preto. Passados 2 dias eu estava no funeral. Passei o Réveillon de preto e esse vestido eu joguei no lixo.
E passado 2 dias, morreu a minha avó e o meu tio. Eles foram enterrados juntos. Portanto, passado 2 dias eu estava no funeral. Digam-me o que quiser, mas assim, eu nunca mais usei preto em passagem de ano, em Réveillon, e depois dos conhecimentos da linguagem do corpo, eu já não me sinto mesmo bem a usar preto. Não consigo. Eu tenho um casaco preto lá em casa que eu olho para ele, tanto que nas culturas orientais, o velório é feito de branco. Branco, Na Índia, ninguém vai de preto. Por quê? Porque é pra gente espalhar a luz no cemitério, no ritual, branco. E nós ocidentais veio com essa história de que a viúva tem que usar preto, é a pior cor. Então a mulher tá à beira de uma depressão, vai pôr preto, que os caras vão entrar de voadora, vão lhe sugar, vai sugar a energia dela e a mulher não vai conseguir se levantar. Eu tenho uma vizinha que usa preto há 30 anos. Nunca fez o luto. A mulher é totalmente depressiva, ela é uma vampira ambulante. Ela suga a sua energia falando com você e só veste preto. Entende? Então, assim, é todo um equilíbrio, percebe? Não estou dizendo para você deixar de usar preto. Não, é um equilíbrio, um mix daquilo que você usa de roupa, de tons, e trabalhar a sua energia, trabalhar a sua frequência para que quando você use preto, não te deixe vulnerável a essa bate e volta de energia. Entendeu? É isso. Entendi. Entendeu? Na verdade, assim, o que eu vejo da cor preta, na nossa ordem, é preto que você usa, com camisa branca, não é? E tem uma explicação para isso. Eu nunca tive problema com preto, mas também nunca fui tão chegado a usar preto. Por exemplo, ontem eu estava ao black porque ela falou e todos vieram, todos da equipe viemos de preto. Eu vi. Mas dificilmente. Ela falou assim, ó, você não tem nenhuma calça preta? Eu falei, eu tenho do terno que eu vou na loja, mas fora isso não. Mas por quê? Porque eu não gosto. Eu trouxe agora dos Estados Unidos uma calça preta, foi que eu usei, porque ela quis. Eu achei legal, mas totalmente ao black não, nunca fui. Fui agora, né? Porque lá na ordem também a camisa é branca, então quebra um pouco. Mas tem uma explicação por que do preto, né? Que é dentro da loja tem um mosaico no chão, tem determinado rito que é o chão inteiro de mosaico, e tem determinado rito que é o meu, onde eu nasci, que é um retângulo e em volta não, só um retângulo no meio da loja, tem a medida certa, tal, porque aquilo é o yin e o yang, sim, né? sim. O bem e o mal, sim. O sim e o não. A luz então, e as trevas. A luz e as trevas. Então nós noite. estamos ali aterrados num solo sagrado, que é dentro do nosso templo, e estamos ali prontos na luz e nas trevas, então nós estamos neutros. Sim, entende? Então é isso que a gente pensa. É porque o próprio símbolo o preto tem o branco dentro e o branco tem o preto dentro. Sim, então, exatamente. Tudo acaba que há uma integração. Sim, é uma integração. Porque a luz e as sombras pertencem a uma mesma consciência. Sim, exatamente. Então, exatamente. tudo faz parte. Sim. Nós somos luz e trevas. Sim, então, exatamente. Não existe todo esse jogo de equilíbrio. É igual aquele negócio. Dentro de mim tem 2 lobos. Depende de qual que eu vou alimentá-lo. Não é verdade? Então, se você me faz o mal e eu revido, eu estou na treva. Se você me faz o mal e eu te abençoo, falo, vai com Deus, eu te perdoo, né? É a compaixão. Então, isso a gente aprende nos estudos na ordem também. Por isso, eu nunca tive problema, não, eu entendo, eu sei bem que cada dia da semana é uma cor, cada dia da semana é um orixá, sabe? Então, tem isso daí. Mas eu frequento uma ordem onde há muito estudo de teologia, que a gente busca também o conhecimento. Exatamente. E muita gente fala em alguns guias, alguns orixás, cada um chama de um nome, não é? Que é da esquerda, não é? Que é ruim. Não, ele não é ruim. Ele abre os seus caminhos. Você tem que ter fé. E ele está vestido como? De preto, não é? Geralmente é preto, preto e vermelho, não é? Mas se você tiver fé, ele vai abrir os seus caminhos, não é mesmo?
É assim que a gente vê. Né? Então, eu acredito plenamente, mas não tenho o problema assim, porque eu tenho esse entendimento direto da é a sua ordem. crença. Direto Exatamente, da ordem. E, Mas o que você falou é muito certo também. e cada um tem que ver aquilo que faz sentido para você Sim. e usar. Porque essa minha visão pode não fazer sentido e a pessoa não Mas como eu falei, All Black, olha, eu acho que foi a primeira vez que eu pus. Eu sempre coloco preto com cinza, você entendeu? Cinza mais claro, sempre mesclando. Totalmente preto com jeans, como eu estou hoje, calça jeans. E é criar o equilíbrio. Criar o equilíbrio. O que não é bom é você estar sempre de preto. Sim, exatamente. Também não é bom. Sim. Tem gente que usa igual você falou, todo dia. Ter só roupa preta, isso não é legal. Sim, não é legal a nível áurico, equilíbrio energético, porque o preto, ele puxa você também... Igual aqueles góticos que vão para cemitérios, estão sempre de preto. Entendeu? Então você já vê. Estão a buscar a energia certa. Sim, você já vê onde é que eles estão. Fica aí. Nada contra, nada né? contra. Porque cada um faz o que quer. Mas é assim, também tem aquele ditado. Se você pediu a chuva, tem que conviver com a lama, né? Sabe onde é que você está pisando, porque o negócio é mais embaixo. Exatamente. Você conhece? Não, então vai devagar, né? Exatamente, é bem forte. Exatamente. Mas é isso. Como é o nome do livro? Corpo com Consciência. Que data que é mesmo, Shirley? Você não me compliquem. Mas você vai lançar ele físico ou só no online? Vou lançar ele na Amazon digital, mas também vou lançar físico. Físico, Sim. Eu tenho meu livro, ainda não subiu. A Ana vai subir ele na Amazon para mim. Vai subir digital e físico também. Mas a ideia é principalmente o físico. Para mim, o físico porque o objetivo do livro naquele livro eu estou reunindo tudo aquilo que eu tentei encontrar num livro e nunca encontrei. Sobre o corpo. O corpo. E aí tem muito da minha prática, da minha experiência, tem vários estudos de casos dos meus clientes, coisas também minhas que foram me acontecendo ao longo da minha vida, que me fizeram ter essa consciência maior do corpo. E é um livro de ascensão, é o que eu digo, é para despertar. Vai ser algo que para agora até pode ser meio chocante, mas daqui a uns anos as pessoas Corpo com Consciência. Vão perceber. Sim. Então o livro Corpo com Consciência, de Shirley Souza, logo está lá na Amazon. Em breve está lá na Amazon também. E o logotipo dela em breve também está aí. Vai sair tudo junto. Vai sair tudo junto. Você vê como são as coisas, olha. A gente começou a conversar, aí você fez aquele aterramento e tal. Cara, eu estava sentado aqui, ó, eu estava assim, ó, estava me dando incontrolável, um sono incontrolável. Aí eu comecei a falar e botar para fora todas essas coisas ruins, tô light, entende? E outra, desde o primeiro dia que você foi lá, a primeira vez que você deu uma entrevista para nós, quando eu te conheci, eu tive certeza que um dia a gente ia falar sobre esses assuntos e um dia você ia ser minha guru também, entendeu? Porque nada acontece por acaso, não é verdade? Nada acontece por acaso. E tudo tem o seu momento certo. Na hora certa, foi você que nós chamamos. Né? E você nos orientou nos caminhos certos. Né? E eu sou projetora, né? E o projetor, ele tem que esperar pelo convite. Sim, exatamente. Ele tem muito conhecimento, mas ele precisa que peçam ajuda. Sim. Porque senão ele vive a amargura e vive a frustração. Sim. Quando eu cheguei lá a primeira vez, eu senti o ambiente. Sim. E eu disse assim, nossa, eu gostava muito de ajudar essas pessoas. Só que eu não conhecia vocês. A gente falou pela internet e eu fui convidada para fazer o podcast. Sim. Mas eu só posso ajudar quando a pessoa me pede ajuda, né? Porque eu tenho os conhecimentos, mas a pessoa, porque senão, se eu chegasse lá, imagina que eu chegasse lá, olha, sabe, assim, aí poderia ser, poxa, mas esta vem aqui, nunca veio aqui, agora vem aqui querendo dar orientação, mas quem és tu? Sim. Não, então eu acho que as coisas têm que ser feitas tudo com muito tato, com muita delicadeza, né? Não chegar logo, eu sou muito de chegar no meu canto, tá ali... E as pessoas vão me conhecendo, vão vendo o trabalho que eu faço, vão vendo a forma como eu trabalho. E aí, para quem faz sentido a forma como eu trabalho, vem ter até mim. Vem comigo, exatamente. A gente sabe o quanto você é discreta, o quanto você tem responsabilidade no que diz e no que conduz. Então... E tem muitas pessoas, ela falou uma coisa certa, discreta.
Tem muitas pessoas que andam no meio, ali no meio das pessoas, ouvem o que você tem a falar e depois sai comentando. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim, né, bebê? Não ajuda. Isso acontece. Mas Ou se fazem de amigos, que você se abre com aquela pessoa e ela sai falando o que ela ouviu de você. É muito ruim, infelizmente existe. E existe muito próximo. E temos que nos Muito proteger. próximo. Né? E temos que nos proteger. Exatamente. Shirley, muito obrigado por falar com nós aqui mais uma vez. Falar do livro Corpo com Consciência. E eu vou falar de novo. Você que se identificou com a entrevista da Shirley, precisa de uma personal trainer holística, uma pessoa sensacional que tem uma visão, uma experiência muito grande nessa área. O arroba dela vai estar aqui embaixo. Qual que é o seu arroba? Agora é o Shirley Souza Oficial. Shirley Souza Oficial, arroba Shirley Souza, com Z, Oficial. Vai lá, procura ela, bate um papo com ela. Com certeza você vai ser muito bem atendido e muito bem amparado para cuidar das divergências que você está tendo aí com o seu ser. Não é isso? E aí tem o programa para mulheres, para quem tiver interesse. São aulas também online, tanto aulas de meditação, aulas de exercício físico, para despertar a consciência das mulheres. Aí é um programa específico para mulheres de aulas de grupo. E o trabalho de acompanhamento individual, que aí é tanto para homem como para mulheres. E eu quero mandar um beijo para enorme, jovens né? também. E para jovens, É. aí é qualquer idade, né? Do que tem ali consciência, já começa a despertar consciência até 90, 100 anos. A idade não tem idade. E quanto mais cedo começar, melhor. Porque é o que eu digo, se eu com 15 anos tivesse as oportunidades que poderia ter tido hoje, eu hoje nem sei onde é que eu estaria. Sim. Porque com 15 anos eu estava aí no mundo perdida. Não tive orientação, né? Meus pais não tinham orientação dessa parte espiritual. E eu tinha uma mediunidade muito, muito forte e ninguém sabia lidar com isso. Eu não tive, né? E criada em berço católico e evangélico, tudo é do diabo. É tudo da coisa ruim. Então, não se fala sobre espiritualidade, né? Sim. Infelizmente, algumas religiões vieram podar isso. Mas eu quero mandar um grande beijo e abraço aos meus clientes que acreditam nas minhas loucuras, que apoiam as minhas loucuras, que confiam nas minhas aulas, porque isso é uma abordagem muito inovadora, é muito diferente. Sim. Essa abordagem, né? Então, eles que confiam em mim, um beijo grande para vocês, por acreditarem no meu trabalho e me acompanharem. Portanto, sou grata por vocês. Opa. Pessoal aqui dos bastidores. E vocês mesmo, muito obrigada. E a próxima vez só vem com o livro. Obrigada, Shirley. Agora, vou fazer uma pergunta para você. Diga para mim, qual o seu lugar favorito no mundo? O meu lugar favorito no mundo? Em termos de o nome de um lugar, uma cidade ou... Um lugar favorito. Um lugar favorito? Eu adoro praias. Eu gosto muito de praia. Assim, mas assim, um lugar favorito que possa me vir assim agora, eu gosto muito de natureza, eu gosto muito de praia, mas assim, dar o nome de uma cidade, de um local? O que você sentiu? Eu acho que daquilo que eu já conheci, não sei assim agora dizer nenhum nome de um local específico, mas a natureza para mim, florestas, e a praia em si, o mar, eu sinto uma conexão muito grande, muito grande. Eu sinto muita conexão com a praia e com a natureza. São os meus lugares favoritos, assim, que eu me reconecto, que eu adoro mesmo. Legal, muito bom. Eu não tenho um lugar favorito. Você já conheceu muita coisa. Não, eu tenho uma pessoa favorita. E aí, onde eu estiver, estou bem. Não é? Essa foi boa. Eu não tenho, eu tenho uma pessoa. Não vai chorar, hein? Hoje eu tô forte. Tá aterrada, né? Já fiz a técnica de aterramento. A Shirley aterrou? Mandou uma foto para minha mãe, lá de Nova York, mandou uma foto para minha mãe, daqui a pouco o Horto tá chorando, porque minha mãe mandou a resposta, mandou um textão lá para ela, ficou emocionada. Falei, que isso? Hoje ela tá aterrada. Hoje eu tô. Mas é sua mãe que não mande nada hoje. Eu não garanto.
Shirley, obrigado. Gratidão. Um beijão em casa. Obrigada, Chica. E aqui é sua casa, Volte quando você sempre. quiser. Gratidão. Volte para lançar o livro, rápido. Se Deus quiser. Obrigado, obrigado.